Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Girlane Silva, sou negra e hoje estou vestindo vestido, listrado e jaqueta azul. Na aula de hoje, nós falaremos sobre os principais avanços tecnológicos dos séculos 20 e 21. Curiosos? Então não saiam daí! Vocês já devem ter percebido a quantidade de invenções que fazem parte do dia a dia de vocês, facilitando ou mesmo possibilitando a realização de várias tarefas, como por exemplo, o seu computador, o seu celular, a TV e outras várias invenções que tornam a nossa vida tão mais fácil que é quase impossível nos imaginar sem ela, não é mesmo? Vejam essa linha do tempo sobre alguns avanços, tecnológicos da idade contemporânea. Essa em específico começa com o voo do 14 bis, o primeiro avião de Santos Dumont, passando pela teoria da relatividade de Einstein, a invenção da TV, do computador e da internet. E quem aí nunca viu a famosa imagem do homem pisando na Lua pela primeira vez? E mais recentemente, gente, quem aí não vibrou com a descoberta da vacina contra a Covid-19? Pois bem, essas são apenas algumas das invenções da idade contemporânea. E agora vocês vão saber um pouquinho mais sobre algumas delas. Vamos começar? Vamos lá para 1912 com a teoria da deriva continental. Vocês sabiam, que no início não existia separação dos continentes como nós conhecemos agora? Pois é. Segundo o meteorologista alemão Alfred Wegener, baseado em evidências geológicas, há 200 milhões de anos havia uma única massa continental, a Pangeia, que com o passar dos anos foi se fragmentando até chegar aos continentes como vemos hoje. Isso explica o fato de encontrarmos fósseis de animais da mesma espécie em continentes diferentes. E olha mais uma evidência. Vocês sabiam que no nosso estado, na região dos lagos, existem rochas que são encontradas no sul da África, lá do outro lado do oceano? Pois é, fica na Gruta da Sacristia. E fica a dica, quando vocês puderem, dê uma passada para visitar esse verdadeiro museu geológico. Agora vamos falar de uma outra teoria bastante importante. Deem uma olhada no slide. O ano era 1919 e o céu amanheceu nublado em Sobral, uma cidadezinha do Ceará. Mas pouco antes das 9 aconteceu o tão esperado eclipse. Muita gente com medo de ser o juízo final. Enquanto isso, os cientistas ali presentes utilizavam instrumentos astronômicos de alta precisão, tirando muitas fotos que comprovariam a teoria da relatividade proposta entre 1905 e 1915 por Albert Einstein. Gente, com essa teoria, ele conseguiu explicar como e o porquê dos planetas se manterem em órbita. Deem uma olhada na animação. Isso vai acontecer, se a gente imaginar o espaço como uma grande cama elástica, isso acontece porque o Sol é uma estrela tão massiva, com tanta massa, que os outros corpos seguem a curvatura que ele gera no espaço-tempo. Muita loucura, não é mesmo? Mas essa teoria permitiu explicar o nascimento do universo, os buracos negros, que inclusive a gente teve um registro de imagem de um buraco negro recentemente, Além de explicar o funcionamento de equipamentos como GPS, TVs antigas, dentre outros. Agora saltemos para 1948 com a teoria do Big Bang. Essa, com certeza, vocês já devem ter ouvido falar. É a teoria mais aceita, para a explicação da origem do universo. Essa teoria levou em consideração a teoria da relatividade de Albert Einstein, que a gente falou há pouco, sendo aprimorada
pelo físico russo George Gamow, que vocês veem aí na imagem. Segundo a teoria do Big Bang, o universo teria surgido de uma grande explosão cósmica que criou o espaço e o tempo e continua a se expandir atualmente. Essa teoria foi reforçada graças aos estudos do astrônomo Edwin Hubble, o mesmo que deu o nome ao telescópio espacial lançado pela NASA em 1990. E nós também tivemos inovações importantíssimas na área da medicina, como é o caso da criação da vacina contra a poliomielite, causada por um vírus que destrói as células da medula espinhal. Em crianças com menos de 5 anos, essa doença incapacitou milhares de crianças no Brasil e no mundo até ser basicamente erradicada graças à vacina desenvolvida por Jonas Salks em 1953. No Brasil, a principal personagem da campanha da vacinação contra a polio foi o Zé Gotinha, com a sua gotinha de bom senso. São as vacinas salvando vidas desde sempre, pessoal. E aprendam mais sobre elas acessando Pra Que Me Espetar Tanto pelo seu app Rio Educa em Casa. Neste mesmo ano, em 1953, a estrutura do nosso DNA, o nosso material genético que carrega todas as nossas informações, era elucidada pelos cientistas Watson e Crick. Deem uma olhada, no modelo da estrutura do nosso DNA. Muito dessa descoberta foi graças à imagem obtida, por equipamento de raio-x pela química Rosalind Franklin. Gente, acharam legal a estrutura do DNA? Então, cata a dica que eu vou deixar aí para vocês. Mirem no QR Code que vai aparecer, que está aparecendo aí na telinha, e aprendam a fazer uma estrutura, de uma molécula de DNA de jujubas como essa que está aqui na minha mão. Gente, mas fato é que a descoberta da estrutura do DNA revolucionou a biologia moderna, servindo de base para que anos mais tarde fosse desenvolvido o projeto Genoma Humano. Deem uma olhada. Esses estudos foram possíveis graças a equipamentos específicos, os sequenciadores, que fazem a leitura do nosso código genético. Computadores são utilizados para interpretação dos dados. Galera, pensa no nosso código genético como se fosse uma sopa de letrinha. Os sequenciadores, eles são capazes, de nos dizer o que as combinações daquelas letrinhas vão significar, como por exemplo a cor dos olhos, o tipo de cabelo ou mesmo a predisposição para desenvolver alguma doença. Esse projeto, que reuniu esforços de vários laboratórios do mundo inteiro, além de fornecer informações para rastreamento de doenças como o câncer, também levou a algumas descobertas interessantes. Dei uma olhada no slide, como é o caso, de que nós possuímos 220 genes herdados de bactéria. É mole, galera? Agora vamos falar de espaço. Em 1969, com a corrida espacial, que foi uma espécie de disputa entre a antiga União Soviética e os Estados Unidos, esses dois países investiram maciçamente em educação, gerando avanços como, por exemplo, o lançamento de sondas espaciais, satélites artificiais e expedições para o espaço. Mas deem uma olhada no slide. Porém, o primeiro passo na Lua, quem deu foi o americano Neil Armstrong, eternizando a famosa frase: um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. E fique ligado, vocês podem saber um pouquinho mais sobre essa história assistindo ao filme O Primeiro Homem. E quem aí, gente, nunca ouviu falar que os robôs iam dominar o mundo, Olhem essa animação. A robótica é a ciência que estuda as tecnologias associadas à criação de robôs. Ela foi inaugurada em 1961 com a criação do Unimate. E vejam o quanto ela evoluiu conforme evolui a ciência da computação.
sendo objeto de estudos de várias áreas, incluindo a astronomia, né? Vejam o robô enviado pela NASA para captar imagens de Marte. Gente, outra promessa, né, da engenharia e da ciência da computação é a inteligência artificial. Deem uma olhada, que trata de tecnologias que simulam capacidades humanas ligadas à inteligência, né? Sua criação foi em 1950, mas os avanços na ciência da computação geram constantes inovações na área, trazendo benefícios na medicina, né, para detecção de doenças e também trazendo comodidades, né, para o cotidiano, como é o caso das casas inteligentes, né, ou mesmo da famosa Alexa. Quem aí nunca ouviu falar em Alexa? Né? Infelizmente, também abrindo questionamentos sociais sobre os seus malefícios, né? Como é o caso da substituição da mão de obra humana pela inteligência artificial, o que gera desemprego. Gente, até que ponto isso é certo? Fica aí o questionamento. Bem, agora olhem essa imagem. Em 1997, o cinema nos surpreendia com o transplante de face entre policial e vilão no filme A Outra Face. Menos de uma década depois, isso se tornou realidade na França, com o primeiro transplante de rosto, o que devolveu a esperança a algumas vítimas de acidentes, como é o caso desse bombeiro que perdeu praticamente, né, toda a face durante um combate a um incêndio, né? Deem uma olhada em como ele ficou na última foto após receber um transplante de rosto, né, de um doador de 26 anos de idade. Fantástico, não é mesmo? E, gente, isso é um passo enorme para a medicina, né, que ainda precisa de muitos avanços para resolver uma questão importante, que é a rejeição, né, desses órgãos, desses tecidos pelos seus pacientes. Agora, deem uma olhada. E se a gente pudesse imprimir novos órgãos, né? Bem, isso já é uma realidade, através da bioimpressão, que surgiu a partir da impressão 3D, que por sua vez é cria da robótica. Ela permite imprimir estruturas utilizando materiais com menor potencial de rejeição, né? Vejam os exemplos na animação. E veja outro exemplo, gente, de um exoesqueleto, né, permitindo o movimento de uma pessoa paraplégica. Fantástico, não é mesmo? E não para por aí. Vejam a importância ambiental dessa técnica no tratamento de fauna vítima de acidentes. Gente, não tenho palavras para a ciência. É simplesmente fantástico, tá? E depois de mostrar tantas inovações para vocês, eu vou deixar aí uma reflexão. Deem uma olhada na figura. Olhem a imagem. Comparem. Parece que andamos investindo mais tempo com as tecnologias do que entre a gente ou com a gente mesmo, não é verdade? E você que está aí em casa, quais tecnologias você usa e para qual finalidade? Você acha que a tecnologia deve estar presente em todos os momentos da sua vida? Saberia, gente, pontuar se existem aspectos negativos provenientes do uso da tecnologia, se você está perdendo o seu tempo, né, que poderia estar sendo investido de uma outra forma? Afinal, você domina a tecnologia ou a tecnologia te domina? Bem, reflita sobre isso na casa de vocês e eu ainda vou deixar mais uma dica. Deem uma olhada aí no QR Code que está aparecendo na telinha de vocês. Assista ao documentário Consciente Coletivo, a origem do que consumimos. Com certeza vai fazer com que você repense, né, a importância, né, o quão a gente torna a tecnologia um domínio na nossa vida. Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam essa reflexão. Vocês podem conversar com seus amigos ou com o seu professor sobre isso, beleza? A nossa aula vai ficando por aqui. Até a próxima!